Ao longo dos séculos, a civilização cristã ocidental ergueu-se sobre pilares teológicos e filosóficos que reconheciam a centralidade de Deus na vida pública e privada. A ordem social era compreendida como reflexo da ordem divina, em que a moralidade, a autoridade e a lei natural guiavam o comportamento dos indivíduos e das nações. Contudo, com o advento da modernidade e o rompimento intelectual provocado pelo iluminismo, tais fundamentos passaram a ser questionados. Surge, então, o liberalismo, não apenas como doutrina econômica, mas, sobretudo, como um novo credo moral e político. O liberalismo filosófico pregava a autonomia irrestrita da razão humana, a exaltação do indivíduo em detrimento da comunidade e a relativização da verdade. Em nome da liberdade, dissolveram-se os vínculos com a tradição, com a autoridade da Igreja e com a lei natural. A moralidade deixou de ser objetiva, passando a ser compreendida como construção subjetiva e mutável, conforme os ditames do progresso e da vontade popular. Esse liberalismo moral gerou uma sociedade centrada no desejo, no consumo e na negação da transcendência. Em paralelo, o liberalismo econômico florescia com a Revolução Industrial. A livre concorrência, a busca incessante pelo lucro e a eliminação de qualquer regulação moral ou estatal transformaram o mercado em único referencial da vida social. O homem deixou de ser considerado criatura dotada de alma imortal para tornar-se mera engrenagem na maquinaria produtiva. Milhões foram reduzidos à miséria e à degradação, vivendo em condições subhumanas nas cidades industriais da Europa. Esse sistema, que prometia prosperidade e liberdade, semeava, na verdade, uma desordem mais profunda: a desumanização do trabalho, a exploração do pobre e a erosão das virtudes sociais. A promessa de emancipação converteu-se em opressão silenciosa. Diante desse cenário, o comunismo emergiu como proposta de redenção. Inspirado nas teses de Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo científico propunha a abolição da propriedade privada, a eliminação das classes sociais e a implantação de uma nova ordem baseada na igualdade econômica e na ditadura do proletariado. No entanto, longe de corrigir os males do liberalismo, o comunismo os agravou sob nova roupagem. Ao negar não apenas a propriedade, mas também a liberdade individual, a família, a religião e a própria dignidade humana, o comunismo instituiu um regime de controle total, centralização absoluta e eliminação sistemática de qualquer opositor. A história do século XX está marcada pelo sangue derramado por esses regimes, com dezenas de milhões de mortos em gulags, campos de trabalho forçado e fuzilamentos sumários. A utopia igualitária converteu-se em pesadelo totalitário. A promessa de justiça social culminou em miséria coletiva, repressão brutal e degradação moral. É nesse duplo fracasso das ideologias modernas que se torna evidente a necessidade de um caminho alternativo, alicerçado na verdade objetiva, na dignidade humana e na ordem moral superior. Diante da crise provocada por essas doutrinas, em tese antagônicas, mas igualmente desordenadas, a Igreja, sob a inspiração do Espírito Santo, ofereceu ao mundo uma resposta segura, enraizada na sabedoria eterna do Evangelho. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, marco inaugural da doutrina social da Igreja. Longe de ceder às pressões ideológicas da modernidade, o pontífice traçou um caminho superior, fundamentado na justiça, na caridade e na ordem natural. A encíclica reconhece a realidade dos sofrimentos enfrentados pela classe operária, mas recusa tanto a exploração liberal quanto a revolução socialista,
como caminhos legítimos. A Rerum Novarum defende a propriedade privada como extensão da personalidade humana, mas insiste em seu uso social e responsável. O trabalho é exaltado como vocação dignificante e o salário justo como obrigação moral dos empregadores. O capital não pode existir sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. Observa Leão XIII ao destacar a necessária harmonia entre o operário e o patrão e condenar a luta de classes como antinatural. A justiça social, conforme delineada pela encíclica, exige que o Estado intervenha moderadamente para garantir os direitos dos mais fracos, sem se tornar tirânico ou usurpar o papel das famílias e corporações intermediárias. Trata-se do princípio da subsidiariedade, já intuído na tradição católica. A caridade cristã deve, ainda, inspirar iniciativas sociais, cooperativas, sindicatos católicos e formas de auxílio mútuo, em contraste com a frieza das ideologias materialistas. A resposta da Igreja não consiste numa utopia política, mas num chamado à conversão moral e à ordenação da sociedade segundo os preceitos do Evangelho. É a restauração da ordem natural, iluminada pela fé, em que o homem volta a ocupar seu lugar de criatura e não de Deus de si mesmo. A doutrina social da Igreja, tal como expressa na Rerum Novarum, oferece um caminho seguro e estável que evita os extremos do individualismo liberal e do coletivismo socialista. Ela não nasce do ressentimento revolucionário, mas da verdade perene. Nela, vê-se a única alternativa legítima diante do colapso moral e social gerado pelas ideologias modernas. Em resumidas contas, tanto o liberalismo quanto o comunismo são frutos do mesmo espírito revolucionário que, desde o século XVIII, busca desarraigar o homem de sua origem divina e reconstruir o mundo segundo princípios puramente humanos, alheios à lei natural e à revelação. São ideologias gêmeas, não opostas, mas complementares em sua oposição à ordem cristã. O liberalismo, ao dissolver a autoridade espiritual, a moral objetiva e a centralidade da família e da Igreja, preparou o terreno para o caos que o comunismo se propôs a ordenar à força. E o comunismo, por sua vez, ao esmagar violentamente toda forma de liberdade legítima, serviu de espantalho para justificar a manutenção de um liberalismo desalmado e explorador. Assim, cada sistema alimenta o outro, como se fossem polos dialéticos de uma mesma engrenagem infernal. Ambos rejeitam a soberania de Deus e se fundamentam em antropologias falsas. O liberalismo concebe ao homem como um ser autônomo e autossuficiente, cujo bem reside na multiplicação de desejos. O comunismo o vê como produto da matéria e das condições históricas, a ser moldado por forças coletivas. Em ambos os casos, o homem é amputado de sua dimensão espiritual e tratado como mero objeto de cálculo, seja econômico, seja político. Essa falsa dicotomia entre direita e esquerda, entre capitalismo e socialismo, é alimentada continuamente por agentes e instituições que se colocam acima dos governos visíveis, operando nos bastidores, com objetivos claros: fragmentar a sociedade, desorientar as consciências e impedir qualquer retorno à ordem natural e divina. O inimigo é um só, ainda que se manifeste sob máscaras aparentemente antagônicas. A revolução, no sentido mais profundo do termo, é o fio condutor dessas ideologias. Iniciada como negação da autoridade espiritual, ela evoluiu para a negação da ordem moral, da propriedade, da pátria, da família e, por fim, da própria natureza humana. Hoje, os frutos desse processo são visíveis na decadência cultural, no relativismo moral, na desagregação social e na constante manipulação das massas por uma elite transnacional que dita os rumos da economia, da educação, da política e da cultura. A Igreja, por sua vez,
Oferece uma alternativa que não é a terceira via, mas a única via legítima: a restauração da ordem social, segundo os princípios da lei natural, da justiça cristã e da caridade. A doutrina social da Igreja não é uma proposta utópica nem uma ideologia, entre outras. É o eco da sabedoria divina, aplicado à vida temporal. Ela reconhece a dignidade da pessoa humana em sua totalidade, corpo e alma, razão e fé, indivíduo e comunidade. Ela compreende que a liberdade verdadeira está subordinada à verdade e que a justiça só se realiza plenamente na caridade. Ela é capaz de construir uma sociedade harmoniosa, onde a autoridade seja serviço, a economia seja ordenada ao bem comum e a política esteja subordinada à moral. Rejeitar essa proposta é oscilar eternamente entre as ilusões do liberalismo e os horrores do comunismo. É condenar-se a um ciclo vicioso de destruição e reconstrução artificial. A única revolução verdadeira é a da graça, e a única ordem legítima é a que se funda sobre a soberania de Cristo Rei. Não há neutralidade possível. Ou se constrói sob a rocha da verdade eterna, ou se edifica sobre a areia movediça das ideologias. A escolha é clara, mas exige coragem, renúncia e conversão. Enquanto os homens continuarem divididos entre essa falsa dicotomia, o verdadeiro inimigo continuará avançando, sorrateiro, sob o véu da ilusão, ludibriando as massas e as afastando de maneira progressiva de Deus.